E o Jornal Abre Aspas dá sequência à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e também a candidatos a deputado federais aqui da nossa região. E sempre a gente está colocando 20 minutos para cada candidato que vem aqui à nossa bancada para expor as suas propostas, falar diretamente com você, amigo eleitor, e depois mais um minutinho final para as considerações finais, para ter aquele papo direto com você. Você pode participar e interagir conosco pelas redes sociais e deixa aí no seu comentário, deixa a sua mensagem nos comentários dessa transmissão. Quem me auxilia nessa entrevista é o diretor de jornalismo da emissora, José Guilherme Ferreira, e está aqui em nossos estúdios. A gente recebe nos estúdios da SP Rio Mais em São José dos Campos a Poliana Gama, do PPS, que é candidata à reeleição, né? Candidata a deputada federal. Poliana, eu vou colocar aqui 20 minutos para você, já começa a contar a partir de agora. Um bom dia e seja bem-vinda à SP Rio Mais. Bom dia a todos vocês, é uma satisfação poder estar aqui com vocês e falar um pouco do nosso trabalho, também das nossas propostas. Espero ter oportunidade disso. Poliana, você já está no meio político, né, como vereadora, depois Sim. como deputada, mas o que te leva, nesse momento atual, a persistir, né, a continuar nesse caminho como candidato? O que te impulsiona, o que te motiva a ser candidata à reeleição? Bom, primeiro, saber que dá para fazer política de uma forma séria, decente e com um trabalho concreto com as pessoas e pelas pessoas. Eu fui 3 vezes vereadora em Taubaté, tive a oportunidade agora de ficar por 1 ano e 4 meses como deputada federal, representando o nosso estado, mas em especial a nossa RM Vale em Brasília, e ficha limpa, com resultado concreto, em 1 ano e 4 meses, pude aprovar por unanimidade 3 projetos no plenário da Câmara dos Deputados. A gente vê situação aí de... Quais projetos? O primeiro projeto foi a Lei Lucas, da qual eu sou uma das autoras, onde a gente prevê a formação em primeiros socorros para as pessoas que trabalham em escola e também em centros de recreação infantil. A segunda lei foi com relação ao incentivo à doação de leite humano. A gente tem uma queda na doação de leite durante o inverno, então os bancos de leite me pediram algo que a gente pudesse incentivar, e o meu projeto prevê um dia de afastamento ao mês para a mãe que fizer a doação ao longo de 1 mês, desde que certificado pelo banco de leite humano. E o terceiro projeto trata de tornar mais eficiente as medidas protetivas que são previstas, né, em lei, mas que a gente tem aí uma situação que, diante desse quadro de violência, do qual muitas mulheres sofrem no nosso país, ter a medida protetiva não tem significado, de fato, a proteção. Então, o que o meu projeto prevê? Que toda medida protetiva expedida ela passe a constar de imediato nos sistemas de polícia. Porque hoje, se a mulher, o agressor tenta invadir a casa na madrugada e ela precisa ligar para a polícia, os relatos que eu tive em várias reuniões com mulheres é de que se ouve do outro lado da linha assim: você está com a sua medida protetiva em mãos? Você já falou que você tem a medida protetiva? Já mostrou? Então, são coisas, gente, que para quem está sofrendo ali, muitas vezes está com o filho dentro de casa chorando, desesperado, porque essa agressão, ela vem, né? É a porta que está sendo espancada, é a violência verbal, psicológica. Então, a pessoa não tem cabeça nessa hora. Se ela está ligando para a polícia, com toda essa informatização que a gente tem que usar isso a nosso favor para proteger mais as pessoas, principalmente as que estão em risco. Então, o foco é: a mulher precisou, ou então uma vítima, né, também, pode ser um homem também que esteja sob medida protetiva, mas está sob medida protetiva, precisou ligar para a polícia, falou o nome, no máximo um documento, aquilo já tem que constar ali no painel de controle. E qual é o objetivo disso? Que o atendimento seja mais rápido. Eu creio que esse ponto é interessante porque nós estamos vivendo uma situação, nós tivemos um final de semana marcado aí por protestos favoráveis e contrários a um determinado candidato, ao Jair Bolsonaro, que tem surtido bastante efeitos, né, na população, aí, principalmente em torno da mulher específica, e você teve um movimento de mulheres contrário ao Jair Bolsonaro. Eu queria saber qual é a sua opinião de como a política está sendo levada para esse tipo de política, para esse tipo de políticas voltadas para a mulher, sua análise no cenário atual, como deputada federal,
né, na outra legislatura e agora, já se colocando né, à disposição, e, de certa forma, também falando sobre o candidato em si, né, a opinião sua com relação ao esse tipo de modelo de política sendo adotada e o que vem sendo representada para você para as políticas femininas. Olha, eu vou citar aqui um exemplo de um dos motivos que faz com que realmente a gente não aceite mais essas falas totalmente equivocadas e descabidas, ainda mais num país como o nosso, onde tem, né, dados alarmantes com relação à violência contra a mulher, que isso prejudica a mulher e a família. Todo mundo sofre quando uma mulher é violentada. Não é só a mulher que sofre, é toda a família que sofre. Você tem um cenário no nosso país em que, na maior parte dos divórcios, cerca de 80%, quem fica com a guarda das crianças são as mulheres. E são as mulheres que têm dado conta. Eu posso agregar aí outra situação. Quando se tem, por exemplo, nasce um filho com deficiência, um filho com autismo, na maior parte dos casos, essas mulheres também são abandonadas pelos homens. E essas mulheres têm ficado. Então, a gente tem que ouvir absurdos de que teve não sei quantos filhos homens e, na última, fraquejou porque foi mulher. Eu não sou fraquejada. Meu pai teve 3 filhas mulheres em casa. Nenhuma de nós é fraquejada, pelo contrário, nós somos mulheres fortes, que têm honrado o nosso pai, a nossa mãe dentro de casa, com trabalho, com determinação. Então, assim, precisa ter mais responsabilidade no que se fala, né? E mais respeito. Nós precisamos realmente assim de uma política de respeito. E nesse contexto todo, fica até se você vai comparar quando você olha, por exemplo, a situação do nosso candidato a presidente, Geraldo Alckmin. Você tem ali a esposa, a dona Lu, toda uma família também respeitosa, a maneira como ele trata a esposa dele, a maneira como a dona Lu trata o Geraldo Alckmin. É disso que a gente precisa. Se é família, se é o restauro realmente do nosso Brasil, vamos olhar para os exemplos que a gente tem. Olha a maneira como o Alckmin trata, né, aqui as pessoas, como que ele conversa com as pessoas. Ele sabe, sim, das dificuldades que temos, dos problemas, dos desafios, não foge a isso, mas não é no berro, não é no grito, não é realmente com essa fala de intolerância, de discurso de ódio que a gente vai realmente resolver e avançar para o desenvolvimento do nosso país. Então, vamos olhar para as atitudes das pessoas, né? Como é que você, vou chamar de você. Por favor. Como você chegou ao PPS? Olha, eu cheguei ao PPS, eu fui pesquisar na época. Primeiro que eu nunca tinha pensado em ir para a política na minha vida até os 28, 29 anos, né? Depois, assim, aliás, isso foi em 2003 que eu vou para o PPS. Então, a gente tem quantos anos aí já? 15 anos. 15 anos, é o meu único partido. Mas, numa situação da minha cidade, eu era diretora de escola e fiquei assim, ou eu continuava diretora e assinava um documento falso, a pedido da administração na época, ou então eu não assinava e voltava para o meu cargo de origem, né, para ser professora. E eu, claro que eu não titubeei, eu voltei a ser professora, e isso gerou uma certa comoção entre os colegas e que me impulsionaram e me incentivaram a ir para a política. E, claro, que aí, participar da política, você tem que procurar um partido. E, no PPS, todo o histórico do PPS, né, das pessoas que compõem os quadros do nosso partido, me estimulou, num partido que não está envolvido em escândalos, que tem na sua história uma história de coerência, de saber também reavaliar e conduzir, né, a política mesmo no país. Então, o PPS, quando ele tem por premissa básica o fortalecimento do poder local, que é realmente esse olhar para as pessoas, para o potencial de cada uma das pessoas nos processos de decisão, isso me cativou bastante e fez com que eu permanecesse até hoje. Você é muito ligada à questão da educação, né? Sim. E o PPS, nos seus programas, sempre reforça a questão da educação de qualidade, né? Correto. E qual é a sua visão hoje em relação à educação, que a gente sabe que 1.400.000 jovens estão fora da escola hoje, né?
Olha, na parte quantitativa, se a gente for olhar de 2 décadas para cá, a gente avançou muito. Então, hoje, as pessoas estão chegando às escolas, né? Os nossos alunos estão chegando muito mais do que há 2 décadas atrás. Mas, realmente, o desafio da qualidade exige um esforço muito grande e, claro, que também elencar isso como prioridade. Vou te dar um exemplo. Eu, nesse 1 ano e 4 meses como deputada federal, analisando, né, o orçamento da União, identifiquei que, embora a gente tenha um Plano Nacional de Educação, que tem lá definido todas as metas, as estratégias para que a gente possa avançar na qualidade da educação, começando por valorizar os seus profissionais. Resultado, esse plano está desde 2014 em vigor, mas nenhum orçamento da União convergiu integralmente para concretizar o que está no plano. Então, um grande desafio que a gente tem, e é uma das minhas propostas para que a gente possa continuar como deputada federal e muito incisiva nesse aspecto, é fazer com que o Plano Nacional de Educação saia do papel. Aí, sim, saindo do papel, a gente poder também fazer um monitoramento constante, acompanhamento, para que possa ter um resultado melhor. Se está insistindo no resultado que a gente tem de não se avançar muito na qualidade da educação, é porque também as atitudes estão sendo repetidas. E qual é a atitude repetida com frequência nesse país? Não dá a devida prioridade para a educação, né? A aplicação de recursos, a gestão responsável desses recursos, onde ele tem que realmente chegar. A educação só tem importância nessa época pré-eleitoral, né? Para muita gente, né? Para muita gente é assim. Olha, logo que eu assumi, eu vi a matéria aí do Vale, né, com relação à questão das obras aqui na nossa região. E eu assumi em novembro de 2016. Em janeiro, a gente fez todo um levantamento, principalmente na minha área da educação, porque eu já assumo como titular na Comissão de Educação na Câmara Federal, e várias obras realmente paradas, de creche, quadras de escola. E esse trabalho, essa situação, esse diagnóstico fez com que eu realmente ficasse todos os dias que eu estava em Brasília, junto ao Ministério da Educação, ao FNDE, para que a gente pudesse retomar. E a gente retomou boa parte delas. Essas obras elas ficam paradas por que razão? Que são problemas na justiça, má vontade política, má gestão? O que acontece para que essas obras fiquem paradas? Em janeiro de 2017, até fevereiro e março, que foi quando a gente fez o levantamento todo, a maior parte era por falta de alimentação no CIMEC, que é o sistema que faz o gerenciamento dessas obras junto ao FNDE. Então, resultado, a cidade começa a construir, ela tem que alimentar o sistema dizendo o que ela fez. Um engenheiro lá em Brasília, ele tem que olhar aquilo e depois supervisionar para ver se está concreto, se concretizou mesmo, para poder efetuar o repasse do recurso. Por quê? Já aconteceu de você mandar o dinheiro tudo de uma vez, depois não se faz. Então, agora você manda aos poucos, conforme você vai fazendo a obra. Então, eu encontrei muita situação dessa. Teve situação também, como em Tremembé, de empresa que pegou a obra. Taubaté também teve um problema desse, a empresa que pegou, não conseguiu dar conta, e aí teve que voltar a zero todo o processo. Mas no que dependia de realmente falta de alimentação do sistema, ou então lá em Brasília, que eu identifiquei também, eles tinham tido um corte muito grande no número de engenheiros, e resultado, a fila estava enorme para analisar as obras. E a gente ficou em cima e conseguimos fazer a análise. Então, no que dependeu desses pontos, todas as obras foram retomadas na nossa região e fico muito satisfeita de ter auxiliado nesse processo. Nas redes sociais você coloca que uma das principais bandeiras é o combate à corrupção. Claro. Eu queria saber quais são suas propostas com relação, por exemplo, ao foro privilegiado, enfim. Bom, primeiro, foi a minha primeira votação como deputada federal, a questão das medidas anticorrupção, da qual eu votei favorável. E a questão do fórum privilegiado, tem que acabar com isso mesmo. O exemplo tem que vir de cima, a gente tem que aprender isso em casa, como cristã que sou também. Então, tem que ser mais severo. Paralelo à corrupção, outro problema que a gente tem no nosso país é a questão da impunidade. Então, corrupção mais impunidade
faz com que realmente a gente tenha essa situação que a gente está tendo hoje, de extremos, de falta de esperança, porque você começa, né, a avaliar que, puxa vida, o que desvia não pode nem ser investigado. Por exemplo, no caso do presidente Temer, votei nas 2 vezes para que ele fosse investigado. A gente tem situação aí de pessoas, né, às vezes, por rede, a gente vê mãe que pegou um bombom no supermercado e, porque não tinha dinheiro para pagar o bombom, é presa. Aí o outro lá recebe gente no porão, é dinheiro na mala de gente ligada a ele, dinheiro em apartamento, daí não vai ser nem investigado. Não tem como a gente tolerar mais isso. Então, a lei tem que ser para todos. Então, nesse aspecto também defendo aí que a gente possa estruturar mais medidas de compliance, principalmente no setor público do nosso país. Uma reforma política também é necessária, se faz necessária? Eu acredito, porque o que a gente teve, aqui eu participei, né, foi uma reforma... Um remendo, né? Olha, eu não sei nem se foi o remendo, mas foi uma coisa muito, muito pequena, perto do que a gente realmente esperava poder propor para o país, para que as pessoas entendessem que foi realmente uma reforma política à altura do que se esperava. Então, temos que rever muita coisa, sim. Você pensa do voto distrital? O que você acha do voto distrital? Somos favoráveis ao distrital misto, acho que é importante. O nosso partido defendeu isso, mas não fomos vitoriosos. E, junto nessa questão da reforma política, eu acho que tem muita coisa que dá para ser revista lá também, até em termos de custo, né? O quanto custa uma Câmara Federal, o quanto custa um Senado Federal. Então, são coisas que a gente precisa, sim, olhar para isso com a devida atenção, e dá para a gente reduzir muita coisa. Você foi por 3 mandatos vereadora lá em Taubaté. Sim. E atualmente nós estamos vivendo um certo impasse e uma situação até um tanto vergonhosa para a população, que é o esquema da farra das viagens, denunciada pelo jornal Vale, de vereadores que inflavam aí as suas notas fiscais, né, para ressarcir, para pegar um dinheiro a mais aí no ressarcimento da Câmara, do Legislativo. Eu queria saber, lógico, não foi na sua legislatura, né, na atual legislatura, mas você que esteve naquele ambiente, qual que é a análise que você faz com relação a isso, principalmente nessa dificuldade que o próprio jornal teve de ter acesso a esses documentos que deveriam ser abertos para a população, ter maior transparência pública, e pegando, logicamente, nesse combate à corrupção que a gente vem falando, né? Eu creio que o maior problema disso tudo foi realmente a falha aí na comunicação e de deixar esse processo transparente. Então, por exemplo, na Câmara Federal, você tem, né, acesso a essas informações de todos os deputados, né? Viagens, isso faz parte, sim, de um processo de mandato, mas tem que ter um porquê e um para quê, né? Não adianta você fazer uso de uma viagem sem ter um objetivo e um propósito concreto dessa viagem. Então, para mim, o maior problema foi não deixar isso às claras, para que as pessoas pudessem consultar. Afinal, é recurso público e é obrigação realmente da gente apresentar essas informações quando solicitadas. Esse é o meu modo de avaliar, de entender. Sempre, assim, da minha parte, o foco sempre foi muita responsabilidade com tudo que é público. Você coloca como a Federal do Vale, né? A hashtag Federal do Vale. Qual que é a importância do voto ficar aqui na região do Vale do Paraíba? Porque a gente percebe que tem muitos que votam por questões até de compatibilidade, porque é famoso, tudo mais, mas não é daqui da região. Qual é a importância existe até uma campanha aqui da ACI, né? Que é pelo voto regional, né? Olha, a importância é a seguinte: eu pude estar várias vezes, assim, presença 100% em todas as cidades da nossa RM Vale. Podem perguntar aos prefeitos, vários secretários. Estive presente mesmo, para identificar as demandas, as necessidades locais e, assim, confirmar o quanto que a gente precisa fortalecer essa representatividade. Porque quem não é daqui, não vive aqui, depois fica para lá, só volta em época de eleição, aí fica fácil. Faz um agrado aqui, outra ali,
E a gente que fica aqui com o problema constante? A gente precisa resolver, avançar muito na questão da saúde, e isso exige recurso. Então, o deputado federal tem acesso às emendas, e metade dessa emenda, hoje em torno de 15 milhões, tem que ser direcionada para a saúde. Então, da minha parte, é compromisso. Eu quero contribuir, por exemplo, com o Hospital Municipal de Taubaté, que está em andamento. Lá em Taubaté tem esse compromisso da minha parte, mas também com o regional para o Vale Histórico, para a gente poder auxiliar aqui no fluxo de toda a região. Foi uma conquista retomar a radioterapia em Guaratinguetá. Isso vai ajudar aqui São José dos Campos também, que daí o pessoal do Vale vai passar a fazer a radioterapia lá em Guará, mais próximo também deles o atendimento. E, com isso, a gente espera que possa atender melhor a nossa gente. Mas é preciso fortalecer a nossa região, até para que a gente possa ter avanços, tanto na saúde, na educação, na segurança, com vídeo monitoramento ao longo da Dutra, e também para a geração de trabalho e renda. Bom, 20 minutos, exatos 20 minutos, pontualmente, mas esse 1 minutinho a mais que a gente dá, você pode se dirigir diretamente para muitos que estão ainda em dúvida em qual candidato escolher. Essa câmera está posicionada nessa aqui. Essa aqui está posicionada diretamente. Eu vou retomar aqui, então, esse 1 minutinho. Fica à vontade, candidato. 1 minuto? Eu sou Poliana Gama, professora, candidata a deputada federal, aqui por São Paulo, em especial a nossa RM Vale. E convido a você que está em dúvida a conhecer meu trabalho. Eu tenho tudo lá no site, www.afederaldovale.com.br. Estar nas redes sociais, para mim, é um meio da gente prestar contas todo dia. Quem acompanha meu trabalho sabe disso. Então, confira, sou ficha limpa, tenho um histórico de trabalho muito concreto em prol das pessoas, do fortalecimento de vínculo, da família, do cuidado com a educação, com a saúde e com a segurança de todos nós. Acho que vale a pena, e sou daqui, gente. Assim fica também mais fácil de cobrar, mais perto essa cobrança. Muito obrigada a quem acompanha, e a quem vai acompanhar, agradeço desde já. Eu posso falar o número? Sim. O meu número, 2351. E para estadual fica a dica do deputado da Visaia, eleito o melhor da Assembleia, 23123. Ok, candidata, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Boa sorte, bons campanha, trabalhos, né, nessa reta final. Reta final.